Olá pessoal, aqui é o professor Washington e a gente vai falar um pouquinho sobre ética e educação. Porém eu queria falar com vocês de início sobre os significados da palavra educação. No nosso idioma, educação pode ser compreendida como uma educação formal, uma instrução formal, que contempla um conjunto de conhecimentos que tem base científica. Em geral, essa educação é transmitida em instituições de ensino, como por exemplo a escola, a universidade ou outros tipos de curso. Elas servem para a gente tanto se desenvolver intelectualmente, como também se desenvolver em questões do trabalho de mercado e como cidadãos também. Então esse é um dos significados da palavra educação. Outro significado da palavra educação quer dizer modos ou bons modos, ou seja, o jeito do indivíduo se comportar em grupo, tendo como parâmetro comportamentos que são considerados bons ou maus. Essa educação, em termos de comportamento, para a sociologia, ela também pode ser compreendida como socialização. A gente já vai falar um pouquinho disso mais para frente. Por enquanto, é importante que vocês saibam a diferença dos significados da palavra educação. Bom, para a gente entender a importância da educação, ou seja, da transmissão de conhecimentos, sejam eles formais ou não, de uma geração para outra, a gente tem que pensar um pouquinho sobre a natureza do ser humano, essa natureza biológica. Primeiro ponto importante, pessoal, o ser humano é uma criatura muito frágil e nos seus anos iniciais de vida, ele é totalmente dependente do grupo, mais especificamente do núcleo familiar. Então, isso faz com que esse ser humano ele dependa demais do grupo e crie laços afetivos muito intensos com esse primeiro grupo, que é a família. Como os seres humanos, até onde nós sabemos, eles não têm uma natureza, ou seja, eles não nascem sendo maus, sendo bons, sendo inclinados a ser médicos, advogados, A ou B. Eles nascem e, ao longo da sua trajetória histórica, da sua trajetória de vida, ele vai se formando como indivíduo. Ele vai se transformando, vai modelando a sua personalidade, a sua identidade. E como ele faz isso? Bom, é aprendendo a se comportar. Quem vai ensinar esses indivíduos que nascem a se comportar é o grupo ao qual ele pertence. Inicialmente o grupo familiar e depois o grupo social. Então, esse processo de socialização é o que a gente chama em sociologia de apresentar ao indivíduo o conjunto de regras da nossa sociedade, da sociedade ao qual ele pertence. Então, a socialização serve para apresentar ao indivíduo as regras da sociedade e apresentar para a sociedade o indivíduo, para que ele seja aceito pelo grupo. Então, socialização e educação, e essa educação aqui é no sentido de modos, elas fazem parte do processo de humanização dos indivíduos. Ou seja, a gente pega aquele indivíduo que nasceu um animalzinho e transforma ele, por meio do comportamento, em um ser humano. Ser humano no sentido social, tá bom? Não no sentido biológico. E é muito importante a gente aprender que a cultura, ela fornece um conjunto de conhecimentos importantes para o indivíduo compreender o mundo.
Então, todas as culturas têm como função explicar o mundo, fornecer instrumentos, sejam eles materiais ou imateriais, conhecimentos, ou seja, toda a criação do ser humano tem como objetivo facilitar a vida dele, facilitar a sobrevivência dele. E é dentro desse campo da cultura, né, desse campo mais amplo da cultura, que surge a moral, que a gente já viu que a moral pode ser definida de forma muito simples como um conjunto de regras que apontam o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal dentro de uma sociedade. E essas regras morais elas estabelecem limites para o comportamento do indivíduo. Então, basicamente, são essas regras que vão dizer o que o indivíduo pode e o que ele não pode fazer. Quem cumpre as regras é aceito pelo grupo. Quem não cumpre é punido pelo grupo. Então, quando a gente fala de ética, a gente tem que apontar um fator muito importante, porque a ética ela é ensinada também. A ética, enquanto forma de pensar os comportamentos, ela é muito importante justamente para a gente conseguir criar uma sociedade que seja mais harmônica, que seja mais justa para todos os seus membros. Bom, falando um pouquinho ainda sobre educação, é importante vocês saberem o seguinte, que a família é a primeira instituição de socialização do indivíduo, tá bom? Então eu vou ler uma tirinha aqui da Mafalda. A Mafalda é uma personagem que foi criada pelo um quadrinista, pelo ilustrador chamado Quino. Ele é da Argentina, faz um grande sucesso até hoje. A Mafalda, a menininha, pergunta, o que foi? Aí a mãe responde, seu irmão é um manhoso. É isso aí, diz o pai. Mas Guile, seja compreensivo, caramba, ela fala com o irmão. Pense que essa boa gente, antes de nos educar, não tinha educado ninguém. Acabamos sendo os filhos cobaia. O que se pode fazer? Ela diz para o irmãozinho dela. Então, o que ela está querendo dizer aqui, né, uma forma humorada de dizer que os pais também aprendem a ser pais. E é que a família é responsável pela socialização. Nesse caso aqui é chamada socialização primária, que é aquela primeira socialização dada na infância, que ensina o indivíduo quais são as regras do grupo e também quais são as regras da sua própria família. Então essa socialização ela é muito profunda. Em geral, a tendência é que os filhos imitem, quando tiverem as suas famílias, né, o processo, a mesma dinâmica familiar ao qual ele foi exposto. Bom, como é que eu educo o indivíduo? Como é que eu socializo ele? Bom, só por meio das relações sociais entre os indivíduos e entre os grupos. Esses são chamados contatos sociais. Como a gente tinha dito, a família é responsável por preparar o indivíduo para a vivência em sociedade, ensinando valores éticos e morais e também os padrões de comportamento, o que é e o que não é desejável. Então a gente vai ver que a família, enquanto instituição social, ela também varia ao longo do tempo e do espaço, né? E dependendo também da cultura. Os arranjos familiares eles são diferentes em diferentes culturas. Em algumas culturas só é permitida monogamia, ou seja, um homem e uma mulher podem se casar. Em outras culturas é permitido a poligamia. Um homem pode casar com mais de 2 mulheres ou uma mulher pode casar com mais de 2 homens, né? Com mais de um homem. Então, essa regra ela varia, essa formação, essa organização familiar varia de cultura para cultura. Quando sai de casa, né? Ou seja, quando essa criança cresce, ela vai ser exposta à chamada socialização secundária. Essa socialização, ela em geral é mais impessoal, ela é mais fria, ela é mais distante. A gente vai ver que em parte os valores da família são reforçados. No entanto, alguns também são confrontados.
Então pense, por exemplo, que hoje nós vivemos em uma sociedade multirreligiosa. Então o indivíduo pode ser criado dentro de um lar cuja religião é A, e outro indivíduo pode ser criado num lar cuja religião é B. E se eles por acaso se encontram num ambiente de trabalho, eles vão ter que aprender a conviver com essas diferenças. Então a socialização é importante, tanto a primária quanto a secundária, porque ela ajuda na criação da identidade do indivíduo, né? Ou seja, como o indivíduo se enxerga e como o grupo enxerga ele. E existem também instituições de contato intermediário, como por exemplo a escola, em que a gente mistura contato formal, né, com contato informal. Então, ao mesmo tempo que a professora é professor de vários alunos, de 20 alunos, ele muitas vezes também faz o papel de aconselhador, né, de uma pessoa que ajuda, que tem um contato um pouco mais próximo. E como a gente passa os nossos conhecimentos e como a gente educa? Por meio do comportamento e por meio da transmissão de conhecimento, feito pela linguagem. E aqui a linguagem, pessoal, ela pode ser tanto uma linguagem verbal como não verbal. Claro que a linguagem verbal ela é a mais utilizada, mas pessoas que, por exemplo, não escutam e não falam também são socializadas, tá bom? E principalmente porque agora nós desenvolvemos a língua de sinais, né, chamada Libras. Os espaços sociais são os locais em que as pessoas interagem, os indivíduos interagem. É ali que eles trocam informações, que eles aprendem coisas novas. Os espaços sociais podem ser casa, escola, igreja, praça, enfim, todo local em que as pessoas se encontram para, de alguma forma, socializar, seja entre amigos ou não. Bom, para a gente concluir, quando a gente fala então de educação, quando a gente fala de socialização, quando a gente fala de ética e moral, a gente tem que lembrar de um conceito muito importante chamado interação social. Que essa interação entre os indivíduos, entre o indivíduo e os grupos, sejam eles de pessoas parecidas ou pessoas diferentes, essa interação ela modifica o indivíduo, ela modifica o comportamento dele. Então, uma criança que ficou a primeira infância, até os 4, 5 anos dentro de casa, quando ele vai para o colégio, quando essa criança vai para o colégio, o comportamento dela tende a se modificar, porque ela vai ser apresentada a um novo conjunto de regras que não é necessariamente o mesmo que a escola, que a casa. Algumas regras podem ser iguais, mas outras não. Então, são esses processos sociais, que esses contatos é que formam uma sociedade e que é assim que a gente transmite conhecimento de uma geração para outra. E com isso terminamos aqui o nosso conteúdo.